Iracema voou para a América, leva roupa de lã e anda lépida. Vê um filme de quando em vez, não domina o idioma inglês, lava chão numa casa de chá. Tem saído ao luar com um mímico, ambiciona estudar canto lírico. Não dá mole pra polícia, se puder, vai ficando por lá. Tem saudade do Ceará, mas não muita. Uns dias, afoita, me liga a cobrar. É Iracema da América. Esta é a letra da canção Iracema Voou, do Chico Buarque de Holanda. Canção que está presente no disco Chico ao Vivo, gravado em 1999. Eu sou Edu Canto, sou poeta e escritor. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube, ao programa Som e Verso. Se você gostar deste vídeo, por favor, compartilhe o mesmo, curta este vídeo, se inscreva no canal e fique à vontade para fazer um comentário. O disco Chico ao Vivo foi produzido por Luiz Cláudio Ramos e Vinícius França. A direção artística foi de Jorge Davidson. O disco foi gravado no Palace, em São Paulo, em abril de 1999. Os técnicos foram Luiz Carlos Terreis e Ronaldo Lima. A assistente foi Marcito Viana. O show que deu origem a esse disco tem no violão, nos arranjos e na regência Luiz Cláudio Ramos, que também faz uma participação vocal na canção Assentamento e toca guitarra na música Bancarrota Blues. Contrabaixo, Jorge Helder, que também toca bandolim na canção Shot de Navegação. Piano e teclados, João Rebouças, que também toca cavaquinho em Capital do Samba, Chão de Esmeraldas e Vai Passar. Teclados e vocal, Bia Paz Leme. Percussão, Chico Batera. Sopros, Marcelo Bernardes, com participação vocal na música Injuriado. Bateria, Wilson das Neves, e também tem sua participação vocal na música Vai Passar. Chico ao Vivo, gravado no saudoso Palace, aqui na cidade de São Paulo. É o CD do Show ao Vivo As Cidades, trabalho anterior do Chico Buarque, sobre o qual eu falei no meu último programa. Neste meu último programa, eu também falei sobre a importância do arranjador, também falei sobre a importância da ordem das faixas do disco. E acrescento neste programa de hoje a importância destas duas categorias, arranjador e ordem das faixas de um disco. Porque este trabalho, Chico ao Vivo, dá mais um exemplo de como um arranjador, trabalhando numa canção, numa música que já é bem elaborada, que já tem uma consciência própria do que quer dizer, como esse trabalho do arranjador acrescenta a esta música algo que a torna ainda maior, ainda mais sublime, e que, consequentemente, proporciona ao ouvinte muito mais opções de sentimentos, de caminhos e de questionamentos. Luiz Cláudio Ramos fez um trabalho belíssimo neste CD, nesse disco Chico ao Vivo. O que é o Chico ao Vivo? Chico ao Vivo é a reprodução
ao vivo num show do disco As Cidades, disco de estúdio do Chico Buarque. Só que o Chico ao vivo vai além. É como se fosse uma união deste último trabalho do Chico Buarque, que, como eu disse no vídeo anterior, é pleno, busca esta perfeição e nos transmite esta busca de perfeição e esta riqueza de elaboração artística. O Chico ao vivo, ele vai além, ele pega todo esse trabalho registrado no disco As Cidades e soma a este trabalho várias canções do Chico Buarque compostas ao longo da sua carreira até o ano deste show, 1999. Então, não é uma coletânea, é como se o Chico pincelasse canções pontuais e construísse com estas canções uma arquitetura, construísse um enredo. E neste enredo ele coloca também as canções do disco As Cidades. O resultado final, o resultado deste show documentado, ainda bem, em CD, é excepcional. Chico pincela com uma singeleza, com uma inteligência, canções e vai as costurando, vai ordenando estas canções e criando cenários. E nestes cenários ele coloca as canções do disco As Cidades. Quando você escuta esse Chico ao vivo, esse disco Chico ao vivo, você consegue muito tranquilamente perceber o enredo. Você faz parte dessa trama erguida e construída pelo Chico Buarque e pelos músicos e pelo arranjador e pelo produtor, enfim, por toda esta equipe responsável por esse disco. Chico coloca em pequenos blocos alguns temas que são desenvolvidos pelas canções que formam estes blocos. Há temas que falam de canções mais românticas, que envolvem muito sentimento de paixão, de amor, de desilusão. Há temas, blocos que envolvem canções que falam de um retrato do nosso país, Brasil, um retrato não só político, mas histórico, social, econômico, retrato fiel de quem possui um olhar poético e um olhar que vai além das aparências, vai no porquê de certas aparências e no porquê de algumas questões existirem no nosso país. Mas este olhar que engloba tanto as canções mais românticas, as canções que falam sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil, este olhar do Chico, ele não fica apenas panfletado em coisas comuns, do senso comum, ele vai além, ele vai no âmago do ser humano. Portanto, são olhares que são muito bem compreensíveis e muito bem sentidos por qualquer um. Qualquer pessoa, ela não precisa ser necessariamente brasileira, viver no nosso Brasil para sentir o que o Chico quis dizer quando ele coloca algumas canções que retratam um pouco o nosso país, que no fundo estão retratando questões humanas, questões universais, questões que estão presentes no nosso Brasil, mas que estão presentes no homem universal, estão presentes no presente e estão presentes no passado deste homem. Então são questões além de uma crítica ou uma visão social, uma visão que cutuca algo que nos incomode como brasileiros. E ao mesmo tempo, para nós brasileiros, que somos privilegiados por termos Chico Buarque, esta visão humana do homem também desenha o nosso cenário Brasil, desenha o cenário do Brasil não só limitando a algum tempo, alguma página infeliz da nossa história, mas desenha o cenário do Brasil
com uma aquarela sempre atual, uma aquarela sempre reluzente, e que quem para um pouco para pensar consegue visualizar várias soluções. Eu ponho essa pergunta, eu ponho essas soluções como afirmação e como questionamento, ou como afirmações e questionamentos. Porque o Chico é muito amplo, ele é muito rico, tanto como um escritor que compõe, que escreve a letra para a sua própria música que ele compôs, muitas dessas nascidas ao mesmo tempo, música e letra. Chico Buarque tem esse dom de fazer as duas coisas. E estas canções, essas músicas, nos entregam vários olhares. Então há neste disco estes blocos construídos pelo Chico Buarque, blocos que colocam, como eu disse, algumas canções que podem englobar sentimentos mais românticos, outras que olham para o nosso país, outras que olham para a essência do ser humano, para questões essenciais ao ser humano, outras que são diretamente ligadas também a um pouco do mito do brasileiro, o mito do brasileiro como malandro, documentado em vários filmes, músicas, livros e também na nossa história, sempre com este olhar amplo do Chico Buarque, não apenas como um olhar de um cientista, um olhar maior do que o olhar do cientista. O Chico Buarque também pega esse olhar do cientista e vai além, coloca uma poesia. Outros temas que são um pouco mais surreais, também construídos em bloco pelo Chico Buarque nesse disco. Então você sai de um tema, entra em outro tema através de várias canções que compõem esses temas. Você consegue sentir todo o roteiro, toda a história que esse show documentado neste disco quer nos transmitir. Isso é extremamente importante para um disco, para uma obra de arte, porque a obra de arte, ela geralmente quer dizer algo além, porque a obra de arte ela é uma soma de sentimentos, de questionamentos, de visões, de filosofias. Ela não é algo fechado, objetivo e decidido. Ele é algo que deixa a pessoa sonhar, que deixa a pessoa criar a sua própria interpretação sobre o que ela sentiu e também sob o que ela sentiu ao apreciar esta obra de arte. Então Chico, neste disco, constrói este cenário. Ele consegue traduzir para o ao vivo o que ele já havia proposto em vários discos dele de estúdio. E também, novamente, a importância do arranjador que, com uma sensibilidade, uma visão artística muito bem desenhada, definida, sente o que cada canção quer dizer, sente o que cada bloco de canção quer dizer e desenha nestas aquarelas, acrescenta ainda mais cores, acrescenta ainda outras visões, acrescenta outros cenários. Então, o arranjador, novamente, é parte extremamente importante do trabalho de um compositor, de um músico. E Luiz Cláudio Ramos consegue, neste disco ao vivo, elaborar arranjos e não só executá-los de uma maneira primorosa, como convocar músicos que executem o que ele pensou, da maneira que ele quis, que ele quer que seja executada. Então você tem neste disco músicos primorosos, com alto grau de sensibilidade, que sentem, que percebem a canção, que percebem o arranjo, que não apenas leem a partitura que o maestro, que o arranjador escreveu para eles executarem, mas que sentem aquilo e que conseguem transmitir este sentimento na execução, no resultado final. Um grande arranjador escolhe geralmente músicos que conseguem ter esta sensibilidade
de estar além da partitura, de sentir o que o autor, no caso Chico Buarque, e o próprio arranjador querem dizer, querem falar sobre, tanto num disco de estúdio, como no caso neste disco ao vivo. Chico elaborou um roteiro, escolheu, semeou canções, as trabalhou junto com o seu arranjador, Luiz Cláudio Ramos, deu novos ares a canções já consagradas, sempre respeitando também o trabalho do arranjador original, das canções antigas resgatadas neste disco. Então, o Luiz Cláudio Ramos respeita os arranjadores anteriores e acrescenta a sua sensibilidade. E os músicos executam tudo isso de uma maneira, novamente aqui digo, primorosa. Todos os músicos desse disco merecem aplausos, merecem ser citados. São músicos de extrema competência técnica e extrema competência artística, assim como Chico Buarque e o Luiz Cláudio Ramos, que querem dizer algo muito maior com a sua arte. Os músicos desse disco também querem dizer este algo maior, querem buscar e transmitir a sua poesia de uma forma ampla e que dê ao ouvinte uma oferta vasta de sentimentos, de questionamentos da arte, arte com A maiúsculo. Temos então canções já extremamente bem elaboradas, vindas diretamente do trabalho anterior às cidades. Temos a escolha do Chico Buarque para canções que foram compostas ao longo da sua carreira. Temos estas canções separadas em blocos unidos, que dão uma sequência um ao outro. Temos o trabalho do arranjador sob e sobre estas canções, entre e dentre estas canções. Temos a execução dos músicos. E também é importante dizer que temos uma gravação muito bem realizada. O resultado final deste show, gravado em disco, eternizado em disco, é muito feliz. Todos os instrumentos foram muito bem captados. Você escuta com clareza todos os instrumentos. Da voz do Chico Buarque, passando pelo piano, pelo violão, pelos sopros, pela bateria, pela percussão, pelo teclado, tá tudo lá. Tudo muito bem documentado, muito bem sentido. É muito prazeroso escutar esse disco, que seja apenas pelo prazer de escutar um disco bem gravado. Ainda mais sendo ao vivo e não sendo tão novo, né? É um disco de gravado em 1999. E não era muito comum nesta época a qualidade de um som ao vivo ser tão bem feita. E eu ouso dizer que de todos os shows do Chico Buarque gravados ao vivo, e incluo nesta lista os que vieram pós 1999, este é o mais bem gravado. É o show onde você sente com maior impacto o que cada músico quis tocar, da maneira que quis tocar. Você sente o contrabaixo da maneira que ele quis e que ele foi tocado. Você sente a bateria executada da maneira que ela foi executada. Não há uma diminuição sonora ou para tapar alguma outra imperfeição de um som ao vivo, alguma costura, digamos assim. Tá tudo lá. A matéria bruta desse show tá gravada, documentada. E quem assistiu ao show ao vivo, eu fui um privilegiado de poder ter assistido esse show ao vivo, não foi no Palace, mas em outro local. O show ao vivo tem a qualidade sonora fiel ao disco, ou melhor dizendo, o disco ao vivo tem a qualidade sonora fiel ao que o show apresentou. Então também vamos aqui reverenciar todos os que participaram da gravação
e da mixagem e da masterização deste disco. Chico Buarque, como eu disse, fala sobre vários temas neste show ao vivo, constrói diferentes cenários e nos faz viajar por estes cenários, nos faz participar destes cenários, faz nossa alma se envolver por estes cenários e senti-los de muitas e muitas maneiras, que a cada vez que você escuta este disco, você sente de uma maneira diferente o cenário que está pintado, está documentado neste disco. Eu quero aqui ler para vocês mais uma canção, letra e música do Chico Buarque, chamada A Ostra e o Vento. Só para resumir um pouquinho a qualidade, uma qualidade poética neste caso, da letra do Chico Buarque, e como essa qualidade poética pode se transformar ainda mais, ganhar outros ares quando cantada e quando executada. Vou ler primeiro para vocês esta canção, a letra dessa canção, e depois comento mais sobre isto que eu acabei de dizer. Vai a onda, vem a nuvem, cai a folha. Quem sopra meu nome? Raia o dia, tem sereno, o pai ralha. Meu bem, trouxe um perfume? O meu amigo secreto põe meu coração a balançar. Pai, o tempo está virando. Pai, me deixa respirar o vento. Vento. Nem um barco, nem um peixe. Cai a tarde. Quem sabe meu nome? Paisagem. Ninguém se mexe. Paira ao sol. Meu bem terá ciúme? Meu namorado irradio sai de del em del a me buscar. Pai, olha que o tempo vira. Pai, me deixa caminhar ao vento. Vento. Se o mar tem o coral, a estrela, o caramujo, um galeão no lodo, jogada num quintal, enxuta, a concha guarda o mar no seu estojo. Ai, meu amor para sempre, nunca me conceda descansar. Pai, o tempo vai virar. Meu pai, deixa-me carregar o vento. Vento, 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 vento. Esta é uma possível interpretação para quem está lendo a letra desta canção. Só que quando você escuta esta canção cantada, você percebe o efeito do vento, que une palavras, que une frases, que dá um outro sentido a esta letra. Vou ler para vocês agora como fica este movimento proporcionado pelo vento que a canção nos transmite. Na frase cantada fica assim: vai a onda, vem, a nuvem cai, a folha quem, sopra meu nome? Raia o dia tem, sereno o pai, ralha meu bem, trouxe um perfume? Um pequeno exemplo do que a frase, do que a letra cantada é capaz de proporcionar ao ouvinte. Agora você pega tudo isso, tudo que já foi construído com essa simples, entre aspas, mudança feita através do vento da canção e coloca neste cenário um arranjo, coloca a distribuição dos instrumentos, a escolha do que cada instrumento vai dizer, coloca esta aquarela pintada por detrás, entre e dentre esta canção. O sentimento é outro ainda. Você consegue perceber, inclusive, ecos de Debussy, tanto propositalmente feitos pelo Chico Buarque quando compôs essa música e amplificados pelo arranjador.
Então, de uma simples, entre aspas, leitura de uma letra, quando você a escuta ainda com um arranjo bem pensado, que consegue captar o que a letra quer dizer, que a canção quer dizer, esta viagem sua se transforma em uma viagem muito mais proveitosa. E você depois coloca esta canção, esta música, na ordem deste disco. Então, esta ampla gama de sentimentos fica ainda mais ampla, porque você já escutou algo antes e escutará algo depois desta canção, desta música. Este algo antes e este algo depois que você escutou se misturam ao que você está escutando no momento. Este dom artístico que ilumina tantas pessoas, que o verdadeiro artista possui, seja ele um poeta, seja ele um compositor, seja ele um músico, arranjador, toda essa arte, essa elaboração da arte, dá a quem busca a arte algo prazeroso, que é o algo do eterno, o algo que é o oposto do efêmero. Quando você entra em contato com uma arte que carrega tudo isso dentro dela, esta arte continuará. Você provavelmente tem o seu tempo, tem a sua hora para passar, mas a arte continuará. Enquanto você apreciar essa arte durante a sua vida, esta arte transmitirá a você, cada hora, um sentimento diferente. Cada hora iluminará em você algo que você não tinha até então percebido ela. E essa percepção, seja ela de sentimentos, seja ela um pouco mais racional, dá a você novos caminhos e acrescenta a você outras visões que talvez você já tivesse definido. A verdadeira arte, a grande arte, ela não é fechada. Portanto, quem aprecia esta grande arte nunca está fechado. Eu falo que a arte talvez seja uma representação de uma possível idealizada liberdade. Falo idealizada porque a liberdade é algo ideal, assim como a perfeição. Talvez a gente nunca alcance. Mas a arte dialoga muito com essa liberdade. A arte verdadeira, que dura muitas vezes séculos, milênios, que dura mais do que o ser humano. A arte fica, como disse o Tom Jobim, longa é a arte, tão breve a vida. Para terminar o programa de hoje, eu lerei para vocês aqui um belo poema do grande Paulo César Pinheiro, chamado Poemúsica. Estranha, às vezes, a quem lê, minha poética, também a mim, de tanto que eu poemo a esmo. Invento forma, rima, ritmo, som e métrica, mas o que sai, para quem conhece, é verso mesmo. Minha poesia é, de si mesma, antropofágica. Quando agoniza, quando está quase in extremis, se come então, descome após, produz a mágica, que é o que faz cada vez mais com que eu poeme. Escorre fel, luz, sal e mel em veia artística, negrume caos, estrela e sol traz um poema, espinho e flor, inferno e céu, mistério e mística. Minha poesia vem de Deus, é antimedúsica, plasma do barro gente e faz do nada tema, sopra o poema e faz desse assovio música.